Um milionário solitário e amargo, contratou empregada com bebê e nunca imaginou que isso mudaria sua vida para sempre. A chuva escorria pelas enormes janelas de vidro da mansão de Eduardo. A imensidão da sala refletia o vazio que o milionário sentia em seu peito. Ele estava encostado no batente da porta, analisando as mensagens no celular com uma expressão irritada. A última empregada havia pedido demissão naquela manhã, deixando a casa ainda mais silenciosa e desorganizada do que ele suportava. Senhor Eduardo, a candidata chegou, anunciou sua secretária, entrando no escritório com passos apressados. Não houve tempo para selecionar mais opções. Acho que é melhor entrevistá-la rapidamente antes da sua viagem. Eduardo soltou um suspiro pesado, sem tirar os olhos da tela do celular. Ele não estava interessado em detalhes. Apenas precisava de alguém para manter a casa funcional enquanto estivesse fora. Mande entrar, respondeu com impaciência, jogando o celular na mesa. Minutos depois, uma jovem mulher atravessou a porta carregando um bebê nos braços. Ela vestia roupa simples, mas estava impecável. Seu olhar demonstrava força e ao mesmo tempo um leve nervosismo. Eduardo levantou os olhos para ela, franzindo a testa ao perceber a criança. Quem é esse? Perguntou ele, apontando para o bebê com um movimento da cabeça. Meu filho, senhor, respondeu Beatriz, tentando manter a calma. O nome dele é Davi. Eu sei que é incomum trazer uma criança para este tipo de trabalho, mas eu precisava dessa oportunidade. Não tenho ninguém para cuidar dele. Eduardo estreitou os olhos, medindo cada palavra que Beatriz dizia. Para ele, aquilo era no mínimo absurdo. Uma empregada com um bebê parecia ser a receita perfeita para o caos. Isso não me parece adequado, disse, com a voz fria. Este é um ambiente profissional. Não há espaço para distrações ou problemas extras. Beatriz respirou fundo. Sabia que aquela era sua única chance. Seus olhos brilharam com determinação enquanto respondia. Senhor, tudo o que peço é uma chance. Sou organizada, dedicada e posso cuidar da casa como o senhor precisar. Meu filho não será um problema, eu garanto. Antes que Eduardo pudesse responder, a secretária interveio, claramente preocupada com a urgência da situação. Senhor Eduardo, com todo respeito, não temos tempo para entrevistar mais candidatos. E a senhora Beatriz tem boas referências. Houve um momento de silêncio. Eduardo olhou para o bebê, que o encarava com olhos grandes e curiosos. Algo na simplicidade daquela cena o deixou desconfortável, mas ele não queria atrasar sua viagem. Tudo bem, você está contratada, disse ele, finalmente. Mas isso é temporário. Vamos ver como se sai. Beatriz esboçou um sorriso de alívio e agradeceu com sinceridade. Obrigada, senhor. Prometo que não vai se arrepender. Eduardo não respondeu. Apenas fez um gesto para que ela fosse embora, como se estivesse dispensando a conversa. Ele ainda não sabia, mas aquela decisão, aparentemente irrelevante, mudaria sua vida para sempre. Os primeiros dias na mansão de Eduardo foram desafiadores para Beatriz. A casa era imensa, fria e, mesmo bem decorada, parecia desprovida de vida. Eduardo mantinha sua rotina rígida, saindo cedo para o trabalho e retornando apenas à noite, sempre com a mesma expressão fechada. Para ele, Beatriz não passava de uma funcionária que deveria manter tudo em ordem e, de preferência, invisível. Certo dia, enquanto Eduardo tomava seu café da manhã, Beatriz apareceu para lhe informar que o armário de mantimentos precisava de reposição. Ela carregava Davi no colo, que brincava distraidamente com uma colher de plástico. O senhor gostaria que eu providenciasse algo específico para a despensa? Perguntou, tentando ser prática e eficiente. Eduardo levantou os olhos, mas sua expressão permaneceu impassível. Ele observou Davi por um momento antes de responder de forma seca. Faça como achar melhor, mas evite exageros. Beatriz assentiu, mas percebeu que Eduardo parecia incomodado com a presença do bebê na sala. Com delicadeza, ela se afastou, levando Davi para o quarto destinado a eles. Ao longo dos dias, pequenos episódios marcaram o convívio entre eles. Uma vez, Davi deixou cair seu copo de plástico no chão da sala enquanto Eduardo lia o jornal. O barulho, embora insignificante, foi o suficiente para que Eduardo erguesse o olhar com impaciência. Não pode mantê-lo longe das áreas comuns? Perguntou, com um tom que soava mais como uma ordem do que como uma sugestão.
Beatriz, em vez de responder com defensiva, sorriu gentilmente. Desculpe, Sr. Eduardo. Vou levar Davi para brincar no quarto. Sua paciência e calma contrastavam fortemente com o temperamento impaciente de Eduardo. Apesar disso, ele começou a perceber algo diferente no jeito dela. Enquanto ele evitava interações desnecessárias, Beatriz fazia questão de cumprimentar os funcionários, organizar os espaços da casa com cuidado e tratar a todos com respeito. Naquela noite, Eduardo chegou mais cedo do trabalho, cansado após uma reunião desgastante. Ao entrar na mansão, ouviu uma música suave vinda da cozinha. Ao se aproximar, viu Beatriz cantando baixinho enquanto embalava Davi no colo. A cena era tão simples quanto encantadora. Por um breve momento, ele ficou ali parado, apenas observando. Quando Beatriz notou sua presença, interrompeu a canção imediatamente. Perdão, senhor. Não sabia que já tinha voltado. Não importa, respondeu Eduardo, seco, desviando o olhar. Apenas não faça muito barulho. Beatriz assentiu, mas algo no tom de Eduardo parecia menos rígido do que o habitual. Naquela noite, enquanto estava em seu escritório, Eduardo refletiu por alguns instantes. Por mais que não quisesse admitir, havia algo diferente no ar desde a chegada de Beatriz e Davi. A mansão não parecia mais tão vazia, e o silêncio absoluto que antes tanto prezava agora parecia menos confortável. O bebê, com suas risadas e brincadeiras, parecia trazer um toque de vida ao ambiente. E Beatriz, com sua serenidade e delicadeza, começava a desarmar, aos poucos, a frieza que Eduardo carregava como armadura. Os dias passaram, e Eduardo começou a perceber mudanças sutis na casa. O ambiente antes marcado pelo silêncio e pela frieza agora era preenchido pelo som das risadas de Davi e pela voz doce de Beatriz cantando ou conversando enquanto trabalhava. Embora nunca admitisse, ele se pegava, de tempos em tempos, observando a rotina da nova empregada com curiosidade. Certa manhã, enquanto tomava seu café, Eduardo ouviu passos leves na sala. Quando olhou, viu Davi engatinhando em sua direção, com um sorriso largo e desajeitado. O menino parou aos pés da cadeira e, sem aviso, segurou a barra da calça de Eduardo, tentando se levantar. Eduardo congelou. Não sabia lidar com crianças, especialmente tão pequenas. Ele olhou para o bebê, depois para Beatriz, que entrou correndo na sala. Davi. Desculpe, Sr. Eduardo, ele escapou enquanto eu arrumava a cozinha, disse ela, apressada, pegando o menino nos braços. Ele não me machucou, respondeu Eduardo, de forma quase automática, enquanto ajeitava a barra da calça. Beatriz sorriu, aliviada. Ele tem essa mania de explorar tudo. É curioso por natureza. Eduardo deu de ombros, mas algo naquela interação ficou na sua mente pelo resto do dia. O sorriso inocente de Davi e a forma como Beatriz olhava com carinho fizeram lembrar de algo distante, quase esquecido, o tempo em que ele também acreditava em laços e afetos. Mais tarde, ao voltar do trabalho, Eduardo encontrou a sala organizada de uma maneira diferente. Havia um pequeno cesto de brinquedos no canto, e uma manta colorida cobria o sofá, dando ao ambiente um toque de aconchego. Ele franziu a testa, sem saber como reagir. Naquela noite, chamou Beatriz. Beatriz, preciso falar sobre algo. Ela apareceu imediatamente, segurando Davi, que estava quase adormecido. Sim, Sr. Eduardo? O que são essas mudanças na sala? Perguntou, apontando para o cesto de brinquedos e a manta. Beatriz parecia um pouco envergonhada. Me desculpe se isso incomodou, senhor. Achei que um toque mais acolhedor pudesse tornar o ambiente mais agradável. Mas posso desfazer tudo, se preferir. Eduardo balançou a cabeça lentamente. Não precisa. Só avise antes de fazer essas coisas da próxima vez. Claro, senhor. Enquanto ela saía, Eduardo observou o bebê aconchegado no colo da mãe, respirando de forma tranquila. Apesar de sua resistência, começou a perceber que as mudanças não eram tão ruins assim. No fim de semana seguinte, Eduardo decidiu não trabalhar e, por acaso, acabou cruzando com Beatriz na cozinha. Ela estava preparando o almoço enquanto Davi brincava em um cercado improvisado. Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes, observando-a mexer na panela com cuidado e cantarolar baixinho. Você sempre canta? Perguntou, quebrando o silêncio. Beatriz virou-se,
surpresa com a pergunta. Ah, sim. É um hábito que tenho desde pequena. Acho que a música deixa tudo mais leve. Eduardo fez um som de concordância, mas não comentou mais nada. No entanto, aquela resposta ficou ecoando em sua mente. Deixar tudo mais leve. Algo que ele há muito tempo havia esquecido como fazer. Naquele mesmo dia, enquanto descansava na sala, ouviu Beatriz conversando com Davi no quarto. Você sabia, meu amor, que o Sr. Eduardo é um homem muito inteligente. É por isso que ele está sempre tão ocupado. Ele trabalha muito para ser tão importante. Eduardo franziu o senho. Nunca imaginou que alguém pudesse vê-lo dessa forma. As palavras de Beatriz, ainda que ditas ao bebê, tocaram uma parte esquecida de sua alma. Pela primeira vez, começou a perceber que a presença de Beatriz e Davi não era apenas tolerável. Era, de alguma forma, necessária. Eduardo sempre acreditou que manter distância era o segredo para evitar decepções. Mas, com Beatriz e Davi por perto, essa barreira que ele construiu ao longo dos anos começava a mostrar rachaduras. Ele se pegava passando mais tempo em casa, atrasando reuniões e adiando viagens. Algo em sua rotina havia mudado, mas ele ainda se recusava a admitir isso para si mesmo. Em uma tarde ensolarada, Eduardo decidiu dar uma pausa no trabalho e desceu até a sala. Encontrou Beatriz ajoelhada no chão, brincando com Davi. Ela ajudava o bebê a montar blocos coloridos, incentivando com palavras gentis. Muito bem, Davi. Você está ficando cada vez mais esperto, dizia ela, sorrindo. Eduardo ficou parado na porta por um instante, observando a cena. Algo tão simples, mas que parecia carregar uma alegria que ele não via há anos. Sem perceber, ele sorriu levemente, mas rapidamente escondeu a expressão quando Beatriz notou sua presença. Senhor Eduardo, precisa de algo? Perguntou ela, levantando-se imediatamente. Ele balançou a cabeça. Não. Só queria saber. Ele sempre foi tão alegre? Perguntou, apontando para Davi, que agora segurava um dos blocos na boca. Beatriz soltou uma risada leve. Sempre. Mesmo nos momentos difíceis, ele tem essa energia que me faz continuar. É incrível como as crianças enxergam o mundo, não é? Eduardo fez um som de concordância e, surpreendendo a si mesmo, sentou-se em uma poltrona próxima. Eu não sei muito sobre crianças. Nunca convivi com nenhuma. Beatriz percebeu o tom distante em sua voz, mas preferiu não pressioná-lo. Elas nos ensinam muito, Sr. Eduardo. Mais do que imaginamos. A conversa foi interrompida quando Davi engatinhou até Eduardo, segurando um dos blocos e oferecendo-o a ele como se fosse um presente. Eduardo hesitou, mas acabou pegando o brinquedo. Obrigado, Davi, disse, com um sorriso quase imperceptível. Beatriz observou a cena com ternura. Era a primeira vez que Eduardo parecia se permitir interagir com Davi de forma espontânea. Naquela noite, enquanto estava em seu escritório, Eduardo abriu uma gaveta onde guardava algumas fotografias antigas. Havia uma em especial que ele não via há anos, uma imagem dele com sua ex-noiva, Laura, sorrindo durante uma viagem à praia. A lembrança veio como um soco no estômago. Laura foi a última pessoa com quem Eduardo realmente se abriu. Eles tinham planos de se casar, mas uma traição por parte dela destruiu tudo. Desde então, ele se fechou para qualquer tipo de afeto. Não preciso de ninguém. Ele repetia para si mesmo como mantra desde aquele dia. Mas, ao lembrar do sorriso de Davi e da delicadeza de Beatriz, começou a se perguntar se sua solidão era realmente a melhor escolha. No dia seguinte, Eduardo chamou Beatriz até o escritório. Ela entrou com uma expressão curiosa, segurando Davi, que brincava com um bichinho de pelúcia. Preciso saber algo, começou ele, direto. Por que você veio trabalhar aqui? Quero dizer, você parecia nervosa quando chegou, mas nunca reclamou de nada. Beatriz olhou para Davi, como se buscasse coragem. Eu? Estava desesperada, Sr. Eduardo. Quando meu marido nos abandonou, fiquei sem casa e sem dinheiro. Esta foi a única oportunidade que encontrei para começar de novo. Houve um silêncio desconfortável. Eduardo não esperava tanta sinceridade. Eu entendo. Às vezes, a vida nos obriga a fazer escolhas difíceis, disse ele, quase como se estivesse falando para si mesmo. Beatriz assentiu, mas sorriu levemente. Sim,
Mas também acredito que coisas boas podem surgir desses momentos difíceis. Eduardo não respondeu, mas ficou pensativo. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava diante de alguém que entendia as dores do passado sem julgá-lo. A convivência com Beatriz e Davi estava começando a mexer com Eduardo de formas que ele jamais imaginou. Pequenos gestos, como o riso do bebê ao vê-lo ou o café quente que Beatriz preparava toda manhã sem que ele pedisse, criavam uma atmosfera de aconchego na casa que há anos ele não sentia. Em uma manhã, Eduardo desceu para tomar café e encontrou Beatriz na cozinha. Davi estava em seu cercado improvisado, brincando com seus blocos, enquanto Beatriz batia massa para panquecas. Ela cantarolava uma melodia suave, e Eduardo notou que até isso parecia trazer vida ao ambiente. Parece que está animada hoje, comentou ele, de forma casual, enquanto se sentava à mesa. Beatriz virou-se com um sorriso no rosto. É difícil não estar, senhor Eduardo. Davi dormiu a noite toda, e hoje é um dia bonito. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Você consegue ver beleza até em coisas simples, não é? Beatriz deu de ombros. Acho que a vida já é complicada o suficiente. Se não enxergarmos as pequenas coisas boas, acabamos perdendo o que realmente importa. As palavras dela ficaram ecoando na mente de Eduardo durante todo o café da manhã. Era algo tão simples, mas carregava uma verdade que ele havia ignorado por anos. Naquela tarde, Eduardo decidiu fazer algo que há tempos não fazia: caminhar pelo jardim de sua própria casa. Ele sempre contratava jardineiros para cuidar do espaço, mas nunca aproveitava a beleza do lugar. Dessa vez, levou consigo um livro e sentou-se em um dos bancos sob a sombra de uma árvore. Pouco tempo depois, Beatriz apareceu com Davi no colo. Ela parecia surpresa ao vê-lo ali. Não sabia que gostava de vir ao jardim, senhor Eduardo, disse ela, ajeitando Davi em um pequeno cobertor na grama. Nem eu, respondeu ele, com honestidade. Beatriz riu suavemente e sentou-se próxima ao bebê, que tentava engatinhar na direção das flores. Eduardo fechou o livro e observou a cena por alguns instantes. Você parece muito tranquila aqui, comentou ele. É o meu lugar favorito na casa. Sempre venho aqui com Davi quando ele está agitado. O ar fresco parece acalmá-lo. Eduardo ficou em silêncio por um momento, antes de fazer uma pergunta que ele mesmo não esperava. Você nunca pensou em desistir? De tudo? Beatriz o encarou, surpresa pela pergunta. Já pensei, sim, admitiu. Mas aí olho para o Davi. Ele depende de mim, e isso me dá força para continuar. Às vezes, o amor é o que nos mantém de pé. Eduardo desviou o olhar, encarando o céu azul. Ele sabia que Beatriz estava certa, mas reconhecer isso era um passo difícil. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto revisava relatórios em seu escritório, Eduardo ouviu Davi chorando no quarto de Beatriz. Ele hesitou por um instante, mas decidiu ir até lá. Quando abriu a porta, viu Beatriz balançando o bebê nos braços, tentando acalmá-lo. Algum problema? Perguntou ele, a voz baixa para não assustar o menino. Beatriz olhou para ele com um sorriso cansado. Acho que ele está com dor nos dentes. Isso acontece quando eles começam a nascer. Eduardo franziu o senho. Tem algo que eu possa fazer? Ela parecia surpresa com a oferta, mas balançou a cabeça. Só precisamos esperar que ele se acalme. Mas obrigada por perguntar, senhor Eduardo. Ele ficou por mais alguns instantes na porta, observando Beatriz embalar Davi com uma paciência infinita. Aquela cena simples tocou algo em seu coração. Antes de sair, ele disse: se precisar de algo, me avise. Beatriz assentiu, e Eduardo voltou para o escritório, mas não conseguiu se concentrar nos relatórios. Algo estava mudando dentro dele, e ele começava a perceber que talvez essa mudança não fosse algo ruim. Os dias passavam, e Eduardo se sentia cada vez mais à vontade com a presença de Beatriz e Davi. Ele havia criado o hábito de descer para o café da manhã todos os dias, algo que antes era impensável para ele. Naquela manhã, Beatriz estava na cozinha com Davi no colo enquanto fazia panquecas. Eduardo chegou e, antes mesmo de se sentar, pegou uma xícara de café e ficou ao lado dela, observando o bebê. Ele parece estar mais tranquilo hoje, comentou Eduardo, apontando para Davi,
que brincava com o cabelo de Beatriz. Sim, a dor nos dentes diminuiu. Acho que ele gosta de ficar na cozinha comigo, respondeu ela, sorrindo. Eduardo pegou uma das panquecas que Beatriz havia acabado de colocar no prato e deu uma mordida. Está muito boa. Você tem talento para essas coisas. Beatriz riu. Obrigada, mas acho que é só prática. Quando você tem um bebê, precisa aprender a se virar. Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes, mas depois arriscou uma pergunta que vinha guardando. Beatriz, você nunca pensou em construir uma vida diferente, algo que não fosse tão difícil? Ela parou por um momento e olhou para ele. Eu penso nisso todos os dias, Sr. Eduardo. Mas a vida não é algo que a gente pode planejar como um projeto. Nem sempre temos controle sobre o que acontece. Eduardo assentiu, refletindo sobre as palavras dela. É verdade. Eu costumava pensar que tinha controle sobre tudo, mas acho que estava errado. Naquela tarde, enquanto Eduardo trabalhava em seu escritório, ouviu risadas vindas do jardim. Ele foi até a janela e viu Beatriz e Davi sentados na grama. Ela parecia contar uma história para o bebê, que ria enquanto tentava alcançar as flores próximas. Eduardo não conseguiu evitar um sorriso. Ele fechou o laptop e desceu até o jardim. Beatriz o viu se aproximar e deu espaço para que ele se sentasse ao lado deles. Interrompi algo? Perguntou ele, brincando. Só estávamos conversando, respondeu Beatriz, com um sorriso. Eduardo olhou para Davi, que imediatamente tentou engatinhar até ele. Parece que ele gosta de você, disse Beatriz. Eduardo pegou o bebê no colo, ainda um pouco desajeitado, mas já mais confortável do que antes. Davi puxou o botão do paletó de Eduardo, como se estivesse fascinado por ele. Ele é insistente, comentou Eduardo, rindo. Ele é curioso. Acho que vê o mundo como uma grande aventura. Eduardo olhou para o bebê em seus braços e sentiu um calor no peito. Era uma sensação que ele não tinha há anos, talvez décadas. Sabe, Beatriz, eu nunca pensei que poderia gostar de ter companhia. Passei tanto tempo sozinho que me acostumei a isso. Beatriz observou com atenção, mas não o interrompeu. Acho que a solidão é algo que a gente aprende a aceitar, mas não significa que seja bom, continuou ele. Beatriz sorriu, mas com um tom de melancolia. A solidão pode nos ensinar muitas coisas, mas o amor e a convivência nos ensinam muito mais. As palavras dela ficaram na mente de Eduardo durante o resto do dia. Ele começou a perceber que, pela primeira vez em anos, sua casa não parecia mais vazia. Mais tarde, naquela noite, Eduardo estava sentado na sala, revisando alguns papéis, quando Beatriz apareceu com Davi adormecido nos braços. Ele finalmente dormiu, disse ela, sorrindo. Eduardo olhou para o bebê e, sem pensar, perguntou: Posso segurá-lo por um momento? Beatriz hesitou por um segundo, mas entregou Davi com cuidado para ele. Eduardo segurou o bebê com uma delicadeza que ele mesmo não sabia que tinha. Ele parece tão em paz, comentou Eduardo, baixinho. Beatriz assentiu. É o que as crianças fazem. Elas nos lembram que, apesar de tudo, há coisas boas no mundo. Eduardo olhou para ela e, por um momento, sentiu vontade de abrir o coração. Mas, ao invés disso, ele apenas devolveu Davi com cuidado e disse: Obrigado por tudo, Beatriz. Ela sorriu, sem entender completamente o que ele queria dizer, mas sentiu que aquelas palavras carregavam algo mais profundo. O som da chuva batendo contra as janelas da casa criava uma melodia suave naquela noite. Eduardo estava na sala, olhando para a lareira acesa. Ele não conseguia se concentrar nos contratos e relatórios que estavam sobre a mesa. Algo dentro dele parecia inquieto, como se estivesse diante de uma mudança que não sabia como lidar. Beatriz entrou na sala carregando uma bandeja com chá e algumas fatias de bolo. Trouxe para você. Achei que precisasse de uma pausa, disse ela, com o mesmo sorriso tranquilo de sempre. Eduardo ergueu os olhos e, por um instante, ficou em silêncio. A simplicidade daquele gesto o tocou mais do que ele esperava. Obrigado, Beatriz. Você realmente é diferente, disse ele, com um tom que misturava admiração e curiosidade. Ela se sentou em uma poltrona próxima, enquanto Davi dormia no quarto. Diferente como? Perguntou ela, rindo. Não sei. Acho que você tem uma forma de ver o mundo que é tão oposta à minha.
Eu sempre vi as coisas como problemas a serem resolvidos, enquanto você encontra beleza até nas dificuldades. Beatriz olhou para ele com ternura. Acho que a vida já é dura o suficiente. Se não tentarmos enxergar o lado bom, acabamos sendo consumidos pelo peso das coisas ruins. Eduardo ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras dela. Ele sabia que Beatriz havia passado por dificuldades, mas, ainda assim, ela conseguia manter um otimismo genuíno. E quanto a você, Sr. Eduardo, o que o fez ser assim? Arriscou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Ele olhou para a lareira por alguns segundos antes de responder. Já fui diferente. Mais leve, talvez. Mas a vida não foi generosa comigo. Perdi pessoas importantes, e isso me tornou cauteloso. Construí essas paredes em volta de mim porque era mais fácil do que lidar com a dor. Beatriz o encarou com um olhar compreensivo, mas não disse nada. Eduardo apreciou o silêncio dela, que parecia mais acolhedor do que qualquer palavra. Nos dias seguintes, Eduardo começou a sair de sua rotina habitual. Ele passava mais tempo no jardim, agora na companhia de Beatriz e Davi, e até mesmo deixava de lado alguns compromissos para jantar com eles. A casa, antes fria e solitária, estava se transformando em um lar. Uma noite, Eduardo encontrou Davi engatinhando no corredor em direção ao seu escritório. Ele se abaixou e pegou o bebê no colo, que começou a rir ao puxar sua gravata. Você é persistente, hein? Brincou ele, enquanto caminhava de volta para o quarto de Beatriz. Ao chegar, encontrou Beatriz dobrando roupas no quarto. Olha só quem resolveu fugir, disse Eduardo, entregando Davi para ela. Beatriz riu, agradecendo. Ele gosta de explorar. Acho que tem o espírito de um aventureiro. Eduardo ficou parado por um momento, observando Beatriz com Davi. Era uma cena simples, mas cheia de significado. Você é uma boa mãe, Beatriz, disse ele, com sinceridade. Ela olhou para ele, surpresa e emocionada. Obrigada, Sr. Eduardo. Isso significa muito para mim. Por favor, pare de me chamar de Sr. Eduardo. Só Eduardo está bom, pediu ele, com um pequeno sorriso. Beatriz assentiu, sem esconder o brilho nos olhos. Tudo bem, Eduardo. Mais tarde, Eduardo refletia sobre como tudo estava mudando. Ele não sabia ao certo o que estava sentindo, mas a presença de Beatriz e Davi parecia preencher um vazio que ele carregava há anos. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia vivo. Enquanto caminhava pelo corredor, ouviu Beatriz cantando uma canção de ninar para Davi. Ele parou próximo à porta, sem fazer barulho, apenas para ouvir. A voz dela era suave, e cada nota parecia aquecer algo dentro dele. Naquela noite, antes de dormir, Eduardo se pegou sorrindo. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, pela primeira vez em anos, estava disposto a abrir seu coração. Os dias que seguiram foram marcados por uma sensação diferente para Eduardo. Ele começava a sentir que sua vida estava tomando um rumo que ele jamais teria imaginado antes de Beatriz e Davi entrarem em sua casa. A solidão, que por tanto tempo foi sua única companheira, agora parecia distante, substituída pela leveza das risadas de Davi e pelas conversas simples e sinceras com Beatriz. Uma tarde, enquanto estava no escritório, revisando alguns relatórios, ele sentiu uma necessidade crescente de falar com ela. Algo que não conseguia mais ignorar, uma sensação de que sua vida havia mudado de maneira profunda e irreversível. Beatriz entrou no escritório, carregando uma cesta de frutas. Davi estava com fome, ela explicou, deixando a cesta sobre a mesa. Achei que você gostaria de um lanche enquanto trabalha. Eduardo olhou para ela por um momento, hesitando, antes de se levantar da cadeira. Beatriz, eu preciso falar com você. Ela o observou, surpresa pela seriedade no tom de sua voz. Claro. O que aconteceu? Ele olhou pela janela, como se procurasse palavras no horizonte, antes de finalmente voltar sua atenção para ela. Eu sei que parece apressado, mas eu tenho me sentido diferente. E não é só sobre a casa ou sobre Davi. É sobre tudo. Você mudou a forma como eu vejo o mundo. Beatriz se aproximou, sentindo a intensidade das palavras dele. Eduardo, Ele a interrompeu gentilmente. Deixe-me terminar, por favor. Ele fez uma pausa, como se fosse juntar coragem para as palavras seguintes. Eu soube ser fechado por tanto tempo.
Acostumei-me à dor e à solidão. Mas agora, sinto que posso tentar algo novo. Algo que nunca imaginei ser possível. E tudo isso por causa de você e do Davi. Beatriz estava em silêncio, sentindo o peso e a sinceridade nas palavras de Eduardo. O que você quer dizer, Eduardo? Perguntou ela, com um tom suave. Ele respirou fundo, decidido. Quero que você saiba que, se quiser, podemos tentar construir algo juntos. Eu não quero mais viver assim, sem me importar com as coisas que realmente importam. Eduardo se aproximou ainda mais, sentindo o calor do corpo de Beatriz a poucos centímetros do seu. O ar entre eles estava denso com a intensidade do momento. Ele percebeu como ela estava vulnerável, suas mãos tremendo levemente, e a dúvida em seus olhos. Por um instante, tudo ao redor parecia desaparecer, deixando apenas o som de suas respirações entrecortadas. A verdade que ele acabava de declarar ecoava em sua mente, mas ele sentia que as palavras não eram o suficiente para transmitir o que estava em seu coração. Então, sem mais hesitação, ele tocou suavemente o rosto dela, seu polegar acariciando a pele macia e quente. Seus olhos se fecharam por um momento, antes de ele aproximar os lábios com uma delicadeza que parecia quase temerosa, como se aquele gesto fosse tão frágil quanto um suspiro. O beijo aconteceu de maneira suave, sem pressa, como se ambos estivessem testando a água fria pela primeira vez. Foi um toque leve, mas cheio de intenções não ditas, um gesto que falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Beatriz se entregou àquele momento, sentindo sua respiração se alinhar à dele, como se o tempo tivesse se esticado e se perdido no espaço entre eles. O sabor de Eduardo era inesperadamente doce, e quando ele se afastou, seus olhos se abriram lentamente, buscando os dela. Ele viu neles algo novo, algo que ele não esperava, uma aceitação silenciosa, mas cheia de esperança. Ela não precisou dizer nada, o que ambos sentiam estava agora claro, e o futuro que se abria diante deles já parecia mais promissor do que qualquer um dos dois imaginava. A emoção entre eles parecia quase palpável. Beatriz olhou para ele, seu coração batendo mais forte. Ela sabia que Eduardo não estava apenas oferecendo um novo começo para ele, mas para os dois. E, por mais que estivesse cautelosa, uma parte de seu coração acreditava que ele estava sendo verdadeiro. Eduardo, começou ela, com a voz suave, mas cheia de emoção. Eu não posso prometer nada, mas eu acredito que todos nós merecemos uma chance de ser felizes, mesmo depois de tanto sofrimento. Se você está disposto a tentar, eu também estou. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno e cheio de esperança, algo que ele não sentia há anos. Nos dias seguintes, a casa de Eduardo tornou-se ainda mais cheia de vida. Beatriz e Davi, que já haviam trazido alegria para o ambiente, agora eram uma presença constante no coração dele. Uma manhã, enquanto Beatriz preparava o café, Eduardo entrou na cozinha e a encontrou sorrindo para Davi, que estava comendo suas primeiras papinhas. Ele se aproximou dela, sem dizer uma palavra, apenas estendendo a mão. Ela olhou para ele, sem hesitar, colocou a mão na dele, sentindo a confiança mútua que começava a nascer entre eles. Eu estou feliz por termos dado essa chance, Beatriz. Ele disse, a voz suave e cheia de gratidão. Ela sorriu, olhando nos olhos. Eu também. Acho que a vida tem uma maneira de nos surpreender quando menos esperamos. Eduardo observou o bebê, agora brincando com os brinquedos no chão. E você, Davi, vai ter uma vida cheia de amor. Isso é o que mais importa. Beatriz se aproximou dele, colocando a mão sobre o ombro de Eduardo. Agora é o nosso novo começo, Eduardo. E isso é só o começo de uma linda jornada. A casa agora estava repleta de uma paz que Eduardo nunca imaginou ser possível. O tempo parecia correr de forma diferente. Cada dia com Beatriz e Davi o fazia sentir como se estivesse redescobrindo o que realmente importava na vida. Ele havia se afastado de muitas coisas ao longo dos anos, criando um muro em torno de seu coração, mas agora tudo parecia mais simples, mais claro. Beatriz, com sua bondade silenciosa, e Davi, com sua inocência encantadora, haviam trazido a leveza que ele tanto precisava. Uma tarde, Eduardo foi ao escritório para revisar alguns papéis, mas seus pensamentos estavam longe. Ele se perdeu em memórias recentes, os risos de Davi, as tardes no jardim, as conversas profundas com Beatriz. Ele nunca soube que sua vida poderia ter tanto significado. Ele havia se convencido de que sua felicidade dependeria apenas do sucesso,
mas agora sabia que a verdadeira felicidade era construída com amor e conexões reais. Beatriz entrou no escritório, trazendo uma xícara de café para ele. Estava precisando disso? Ela perguntou com um sorriso suave. Eduardo olhou para ela, sentindo uma paz que ele não sabia que poderia sentir. Na verdade, estava precisando mais de uma conversa com você, respondeu ele, com um sorriso sincero. Beatriz sentou-se na cadeira ao lado dele. Sobre o quê? Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Sobre nós. Sobre o que está acontecendo entre nós. Ele olhou para ela, seus olhos refletindo a sinceridade de suas palavras. Beatriz, você me trouxe algo que eu não sabia que estava perdido. Você trouxe a vida de volta para minha casa, para o meu coração. Beatriz observou atentamente, sem palavras. A intensidade do olhar de Eduardo a fez sentir uma emoção diferente, como se ele estivesse revelando algo profundo e verdadeiro. Eu não sei o que dizer. Você já tem sido tão generoso, Eduardo. Eu não pedi para você mudar, mas sinto que você está se abrindo. E isso é muito mais do que eu esperava. Eduardo segurou as mãos dela, com um gesto inesperadamente afetuoso. Eu sei que não é fácil confiar em alguém depois de tanto tempo, mas eu quero tentar. Eu quero que você saiba que, para mim, isso é sério. Eu realmente quero que você e Davi façam parte da minha vida. Beatriz sentiu uma lágrima se formando no canto dos olhos, mas sorriu, com a emoção à flor da pele. Você não sabe o quanto isso significa para mim, Eduardo. Eu também quero acreditar nisso. Não só por mim, mas por nós três. Ele a abraçou com carinho, como se finalmente soubesse que o que estava acontecendo ali era algo que ele não queria deixar escapar. Nos dias seguintes, Beatriz e Eduardo começaram a planejar o futuro juntos, algo que parecia impensável para ele, apenas alguns meses atrás. Ele começou a se envolver mais ativamente na vida de Davi, e cada pequeno gesto de carinho que ele recebia do bebê fazia seu coração amolecer ainda mais. Beatriz, por sua vez, também se sentia mais tranquila, como se, finalmente, pudesse ter a chance de construir algo duradouro e belo ao lado de Eduardo. Uma tarde, Beatriz estava no jardim com Davi, brincando com ele enquanto Eduardo observava da janela do escritório. A cena, tão simples e tão cheia de amor, tocou profundamente seu coração. Ele havia se tornado uma pessoa diferente. Ele sabia que, ao lado de Beatriz e Davi, sua vida havia finalmente encontrado o equilíbrio que ele tanto buscou por toda sua existência. Eduardo saiu do escritório, caminhou até o jardim, sem dizer uma palavra, se ajoelhou ao lado de Beatriz. Ele estendeu as mãos para Davi, que imediatamente se agarrou a ele com um sorriso largo. Você está pronto para ser meu parceiro, não é? Disse Eduardo, olhando para o bebê com ternura. Beatriz sorriu, com os olhos brilhando. Ele já está te ensinando o significado do amor incondicional. Não tenho dúvidas de que você vai ser um ótimo pai para ele, Eduardo. Ele olhou para Beatriz, com um sorriso cheio de esperança e gratidão. Não sou perfeito, mas farei o meu melhor. E, com você ao meu lado, sei que podemos construir algo muito especial. Beatriz se aproximou, abraçando-o enquanto ele segurava Davi em seus braços. O sol se punha lentamente, iluminando o trio com uma luz suave e dourada. Ali, naquele momento simples, mas profundo, Eduardo sabia que ele finalmente havia encontrado o que tanto procurava. Não mais dinheiro ou poder, mas amor, família e a verdadeira felicidade. Se inscreva no canal para receber mais lindas histórias de amor.